Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Francisco Heitor e hoje eu vou apresentar o seminário avaliativo de equações diferenciais ordinárias equivalente à terceira nota. Esse seminário tem como objetivo apresentar as equações de Legendre e as equações de Bessel. Também tem como foco apresentar as aplicações diretas desses métodos na engenharia elétrica, por meio de resoluções de problemas. O primeiro exemplo utilizado é referente a Legendre, que é o cálculo de potencial elétrico em estruturas esféricas, e a segunda, que é referente a Bessel, é a propagação em guias de ondas circulares e fibras ópticas. Aqui tem a equação de Legendre em forma canônica, que está aqui em cima, e a equação de Legendre na forma autoadjunta, que é essa que está embaixo. Aqui também a gente tem os polinômios de Legendre. Aqui vale pontuar que o n tem que ser sempre um número inteiro positivo. Não pode, em hipótese nenhuma, ser um número negativo ou um número fracionário. Aqui a gente tem as equações de Bessel, a forma canônica e uma forma simplificada, dividida por x ao quadrado. A gente tem também aqui as funções de Bessel, onde a primeira é a função de Bessel de primeira espécie, já a segunda é uma função de Bessel de segunda espécie. A equação de Legendre é principalmente utilizada para descrever a parte angular de um problema esférico e suas soluções fisicamente aceitáveis. E essas soluções são os polinômios de Legendre. Já a equação de Bessel é o núcleo da análise de sistemas cilíndricos. E a resolução dessas equações são as funções de Bessel. Então aqui está o primeiro exemplo, cálculo de potencial elétrico em estruturas esféricas. Para calcular o potencial elétrico em estruturas esféricas, a gente utiliza a equação de Laplace nas coordenadas esféricas. Quando o problema possui uma simetria azimutal, ou seja, o potencial não depende do ângulo π. A solução geral para o potencial é V de R e θ. É uma expressão com a soma infinita que utiliza os polinômios de Legendre. R é a distância radial a partir do centro da esfera. θ é o ângulo polar da esfera. AN e BN são as constantes que determinam as condições de contorno do problema físico. E PN do cosseno de θ são os polinômios de Legendre de ordem n que a gente vai usar. Aqui a gente tem o primeiro exemplo prático, que é considerando n em 1. O primeiro polinômio de Legendre é definido analiticamente como P1 de x, que também vai ser igual a x, ou seja, vai ser o cosseno de θ, que vai ser o cosseno de θ, né? Aqui tem os cálculos um pouco mais aprofundados da explicação. E a gente tem os resultados. A equação de Legendre determina a dinâmica angular do sistema físico e o polinômio de Legendre de primeira ordem, P1 no caso, dita a distribuição geométrica exata do potencial elétrico resultante no espaço. Aqui também eu fiz uma simulação para uma representação visual feita pelo MATLAB. Eu fiz um código com o mesmo problema e com os mesmos dados que eu usei no exemplo plástico. E aqui está o gráfico da forma esférica e o potencial eletromagnético em volta. Eu usei o MATLAB porque é algo que a gente usa bastante na engenharia elétrica para fazer gráficos e afins. O segundo exemplo é a propagação de ondas eletromagnéticas em guias de ondas circulares e fibra ópticas. Ou seja, informação viajando por meio de fibra óptica, como é no Wi-Fi, por exemplo. Quando uma onda viaja no interior de um tubo metálico cilíndrico, que é o guia de onda, ou de um núcleo de vidro, que é um cabo de fibra óptica, os campos elétricos e magnéticos precisam satisfazer a equação de Helmholtz. Eu não sei falar esse nome. Que é a derivada das equações de Maxwell. Como a estrutura geométrica é um cilindro, ou seja, um fio, a resolução dessa equação exige o uso de coordenadas cilíndricas. Ao aplicar o método de separação de variáveis,
A componente que descreve a variação do campo ao longo do raio R resulta diretamente na equação diferencial de Bessel. Então, aqui a gente vai para o exemplo prático, que é o raio interno do guia de onda vai ser considerado 1 centímetro ou 0,01 metros. O meio interno vai ser o vácuo, ou seja, dentro do fio não tem ar, onde a velocidade da luz é aproximadamente a velocidade da luz. A solução para essa equação não é arbitrária. Ela requer a localização das raízes, ou seja, os zeros da função. Para o modo t, utilizamos a primeira raiz da derivada da função de Bessel, que é um valor tabelado e constante, ou seja, que é 1.841. A constante matemática dita diretamente as dimensões do projeto. A frequência de corte relaciona a raiz de Bessel com a geometria do guia, ou seja, o raio A, que no caso é 1 centímetro, e o meio da propagação, que é a velocidade da luz. Aqui eu também fiz uma representação visual. O projeto físico dessa estrutura de telecomunicação e banda de frequência na qual é operada estão intrinsecamente amarradas à raiz da função de Bessel. Sem o conhecimento exato do comportamento de J, suas derivadas tornam-se impossíveis de prever se o sinal for de 8.7 GHz. Isso irá propagar ou se dissipar do interior do guia de ondas. Então aqui está o gráfico. Esse ponto é a raiz, que no caso é a constante. Aqui a gente também tem um campo de onda e a derivada desse campo. Aqui também a gente tem uma representação esférica da propagação.